Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi em BH. Devido à pandemia, da Covid-19, nós professores estamos gravando essa série de videoaulas para que vocês, alunos, possam dar continuidade no processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Essa aula de hoje ela é voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio e a gente vai falar sobre gravitação. Nós vamos fazer uma introdução sobre gravitação, vamos começar pegando desde lá do início, sobre os primeiros estudos sobre astronomia, sobre toda a história da astronomia, que é super importante. Nesse ponto, a gente conhecer a história da astronomia para poder pegar e conseguir entrar bacana na gravitação, tá bom? Pessoal, tô deixando aqui o nome do meu canal no YouTube. Caso você tenha perdido alguma videoaula minha, quer rever as aulas anteriores, pode estar procurando no meu canal, tá bom? Davi Souza, tracinho professor biofísico. Tô deixando também o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida referente ao conteúdo, pode estar me mandando por e-mail que assim que eu tiver disponibilidade, eu vou estar respondendo a todos. Pode ser uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, pode estar me mandando por e-mail, tá bom? E tô deixando também meu Instagram, que é para vocês me seguirem, tá bom? Davi Souza, Davi_Souza 13. Me segue lá, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje sobre gravitação. Vamos começar com a história da astronomia. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. O que é a astronomia, né? Essa é a pergunta assim que no início dessa aula todos vocês devem estar fazendo. O que é essa tal de astronomia? Então vamos lá. A astronomia é uma ciência natural que se ocupa basicamente em estudar os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre. E além disso ela vai estar estudando toda a estrutura, né, dos corpos celestes, como os planetas, as estrelas, as estruturas cósmicas, que vão ser os cometas, as galáxias, as nebulosas, por exemplo. E o próprio espaço entre si é um dos estudos da astronomia. A palavra astronomia vem do grego astron, que significa astro, e nomos, que significa lei. Então é a lei dos astros. A astronomia fala sobre a lei dos astros. Vamos ler essa definição geral. De todas as ciências, a astronomia é a mais antiga de todas. Já foi comprovado que homens pré-históricos observavam o céu para localização. Com o passar do tempo, instrumentos foram criados e aprimorados. Astrônomos fizeram descobertas lendárias e o universo foi sendo desvendado. Então, pessoal, o universo ele começou a ser estudado pelo homem aproximadamente 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Então lá os homens pré-históricos eles já observavam, né, o céu para poder se localizar, para poder entender sobre estações chuvosas, para poder entender sobre os ciclos de dia e noite e por assim vai. Hoje a gente, no ano de 2020, né, a gente já tem um estudo muito aprofundado sobre o que é o universo, sobre o que aconteceu. A gente já tem teorias de onde viemos, para onde vamos, como começou o nosso planeta, como surgiu o nosso planeta e como ele vai acabar. A gente já tem essas hipóteses, mas tudo que a gente sabe sobre o universo é praticamente nada. Nós estamos num pequeno planeta
num pequeno sistema solar, num imenso universo. A gente não sabe absolutamente nada. Provavelmente em outras galáxias, né, deve existir planetas iguais ao nosso, né, que a gente ainda não teve essa tecnologia para poder estar descobrindo novos planetas. Então, assim, a gente fica um pouco limitado ao sistema solar, mas com a tecnologia que o homem está criando, é questão de anos, em 300, 400 anos, a gente já está começando a colonizar um outro planeta, porque os nossos recursos eles aqui na Terra já estão acabando, né? A Terra tem pouco tempo assim de vida, né? Da forma que está, com os recursos que temos. Então, assim, a tendência é que a humanidade do nosso planeta, nossos tataranetos, não vão viver mais aqui na Terra, e sim em algum outro planeta. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, pegando aí o gancho, né? Falando um pouquinho do início de tudo, né? Vamos falar sobre o ensino da astronomia na época da Mesopotâmia, ok? Vamos ler essa definiçãozinha aqui. Os mesopotâmios demarcavam a época do plantio e colheita, festivais religiosos e outros eventos a partir do céu. Eles souberam diferenciar estrelas de planetas e mapearam as constelações, pondo nelas os nomes de seus deuses. Identificaram todos os planetas visíveis a olho nu, além de identificar as fases da Lua e saber com precisão quando ocorreria eclipses. Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir o que era a Mesopotâmia. Mesopotâmia não foi um império ou um país. Ao invés disso, a Mesopotâmia é uma área geográfica na qual pessoas com as mais variadas origens se instalaram e eventualmente organizaram estados-cidades, que mais tarde se transformaram em poderosos impérios. Vários desses estados-cidades primordiais mesopotâmios foram fundados muito antes que as mais antigas comunidades políticas egípcias. A palavra Mesopotâmia significa a terra entre rios. A astronomia na Mesopotâmia. Como que funcionou a astronomia nessa época, né? Após o segundo milênio antes de Cristo, a astronomia egípcia fez muito pouco avanço. No entanto, as civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia continuaram a fazer grandes contribuições para o conhecimento astronômico. Pode-se dar a elas o crédito de terem fundado a astronomia como ciência. Pela sua própria disposição política em estados-cidades, falar da ciência desenvolvida pela Mesopotâmia é falar de vários povos que habitaram aquela região. Então vamos lá, pessoal. Na época da Mesopotâmia, foi a partir dela que a gente começou a tratar a astronomia como ciência. É lógico que naquela época a gente não tinha praticamente nada, né? Que foi o início da compreensão. Então, assim, qual que era a forma que o povo daquela época tinha para poder identificar os planetas, as estrelas, poder fazer as suas marcações, né, de plantio e de colheita, saber épocas festivas, entre outros? Era olhando para o céu. Eles demarcaram, né, os conjuntos de estrela, os planetas que eram visíveis a olho nu,
eles também fizeram anotações sobre isso, e a partir dessa ideia, né, que foi se surgindo os calendários, a ideia assim, de dia, de mês, de ano, entendeu? Através desse estudo, que foi compreendido através da visualização do céu, ok? Pegando esse gancho, pessoal, vamos falar sobre os sumérios. Quem que eram os sumérios? Os sumérios era a maioria das pessoas que estavam estabelecidas na Mesopotâmia. Então, a maior parte da população da Mesopotâmia era constituída de sumérios, ok? E esses sumérios, eles tinham uma grande fascinação pela astronomia e pela astrologia, ok? O fato importante é que, ao contrário dos egípcios, que só se preocupavam com a astronomia, somente por causa de seus usos práticos, os sumérios estudavam o céu, não só pela questão prática, mas também com o objetivo primário de adquirir conhecimento sobre os astros, ok? Uma das grandes contribuições dos sumérios para a astronomia foi a invenção do seu calendário. Embora ele fosse muito semelhante ao que já havia sido inventado pelos egípcios, baseados em um ano de 360 dias, o calendário sumérico possuía uma importante diferença. O calendário sumérico tinha sido equipado com ajustes periódicos para compensar o fato de que o ano tinha, na verdade, 365 dias e um quarto, ao invés de 365 dias e o mês lunar, ok? Isso significa que o calendário anual proposto pelos sumérios tinha um erro de 11 dias a cada ano. Assim, após a passagem de alguns anos, dependendo do ajuste necessário, os sumérios teriam que acrescentar um mês adicional ao seu calendário. Então, o povo sumério, eles ajustaram, né, o calendário, porque antigamente a gente tinha o calendário dos egípcios, só que esse calendário egípcio ele só continha 360 dias. Ele não era um calendário igual é hoje, com 365 dias. E o calendário sumério ele tinha 365 dias, só que ele não contava um quarto, que é a rotaçãozinha, que é o famoso ano bissexto. Nós temos o ano bissexto, que equivale a 366 dias, que é a soma de um quarto que passa a cada ano, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do sistema solar. Equivale a 365 dias e um quarto de hora, ok? Deu para entender? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia no Egito. A astronomia egípcia foi difusor do conhecimento adquirido pelos babilônicos no Oriente. Suas observações independentes se limitavam ao Sol e sua influência, pois tinham economia essencialmente agrícola, que dependia do Sol. Então vamos falar um pouco agora sobre o calendário egípcio e como se constituiu todo o seu estudo, tá bom? No calendário egípcio, o ano civil tinha 360 dias e era dividido em 12 meses de 30 dias cada um. Haviam 3 estações: a inundação, o inverno e o verão. Além dos 360 dias de cada ano, consideravam mais 5 dias entre um ano e o outro, chamados dias epagômenos. Como o ano civil, com 265 dias,
é mais curto que o ano solar, em aproximadamente um quarto de dia, 120 dias após coincidir o início do ano astronômico com o início do ano civil, o primeiro estava retardado em um mês, sendo necessário 1456 anos para ocorrer uma nova coincidência. Eles determinaram a duração do ano através dos nasceres heliaicos da estrela Sírius, que chamavam de Sotis ou Cephedet. A saída ou o aparecimento de tal estrela determinava o início do ano. As águas do Nilo iriam cobrir as terras, onde mais tarde seria feito o plantio, no primeiro dia do primeiro ano do primeiro mês da estação da inundação. Os 1456 anos necessários para tal coincidência eram comemorados com grandes festas. Esse período, chamado de Sotíaco, é importante para o estudo da história e cronologia egípcia. Possuíam um calendário utilizado especialmente para fins religiosos, baseados nas lunações. Neste calendário, 25 anos correspondiam a 309 lunações, que por sua vez correspondiam a 9.125 dias, divididos em grupos de 29 e 30 dias alternadamente. As pirâmides apresentam suas faces voltadas com precisão para os pontos cardeais. Os egípcios dividiam o zodíaco em 36 partes iguais, chamadas decânias. Cada signo representa 3 decânias. Cada decânia tinha o seu nome. Os instrumentos utilizados pelos antigos egípcios eram bem rudimentares. O merket era uma espécie de gnomo, feito com nervura de folha de palmeira, com um talho na parte mais larga. O relógio de sol era basicamente constituído por uma haste colocada numa superfície plana, na qual a sombra desta haste indicava as horas. Usavam também a clepsidra, que foi sofisticada por eles. Então, pessoal, quais eram as 3 estações principais na época do Egito, né? Na época da astronomia no Egito? A inundação, o inverno e o verão. No seu calendário, o seu calendário era constituído de 360 dias, ok? 360 dias, e o principal fim do calendário egípcio era para ser utilizado em fins religiosos, ok? Além do plantio e da colheita de alimentos, tá bom? Então, a gente viu lá na parte anterior que os mesopotâmios usavam a astronomia para o estudo para o conhecimento, né? Para manter, é lógico que tinham uma crença religiosa, mas eles também usavam a astronomia para poder ter um conhecimento sobre os astros, conhecer o planeta. Já os egípcios, eles utilizavam a astronomia como principal fonte de calendário para suas práticas religiosas, ok? Agora, pessoal, a gente vai subir um pouquinho, né, nessa linha do tempo e vai falar sobre a astronomia na época da Grécia, ok? A astronomia grega foi determinante para a evolução da área pelo mundo. Tales de Mileto foi o pioneiro na Grécia e um de seus grandes feitos foi prever um eclipse solar em 585
antes de Cristo. Aristóteles contestou a ideia da Terra ser chata. Outras descobertas importantes dos astrônomos gregos foram o mapeamento de várias constelações, o descobrimento do eixo terrestre e a teoria geocêntrica de Ptolomeu. Naquela época, né, pessoal, o Diego vai saber falar até melhor do que eu, mas naquela época a sociedade grega acreditava demais nos mitos e nas vontades dos deuses. Mas a partir desse momento, né, desses estudos que começaram a surgir, como a filosofia, a medicina, a astronomia e a matemática, a racionalidade começou a fazer parte, né, da sociedade grega. Por isso, assim como se desenvolveram diversas áreas, a astronomia também começou a ser objeto de investigação. Era preciso buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza. Também por isso, o início da astronomia está diretamente relacionado à matemática. Afinal, o conhecimento matemático foi e ainda é de fundamental importância para a interpretação do sistema solar. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o famoso Tales de Mileto. Tales de Mileto era um comerciante viajante. Ele teve contato com as culturas egípcias e mesopotâmias. No caminho, né, de Tales de Mileto pela astronomia, ele ficou conhecido porque ele fazia muitas observações e deduzia muitas coisas. Ele foi o responsável a prever um eclipse solar que aconteceu no ano de 585 a.C. Então, sem assim, material nenhum, né? Sem absolutamente nenhum tipo de material, porque ele foi um dos pioneiros, né? Ele conseguiu, através de deduções e observações, prever qual dia iria acontecer, né, um eclipse solar. Naquela época, vocês imaginam como que a população ficou de ver uma pessoa falando assim, vai acontecer isso, isso e isso daqui a 2, 3 dias. Todo mundo fala assim, esse cara é doido, esse cara aí tá biruta e tal, ou ele é um bruxo, alguma coisa assim. Mas não, ele provou que por meio das suas observações, né, pelas suas deduções, que isso iria acontecer. Ele soube explicar o motivo. Aqui na imagem aqui, ó, vocês podem ver ele observando, né, ou fazendo a sua observação para que pudesse chegar na sua conclusão, ok? Além do Tales, pessoal, do Tales de Mileto, a gente tem diversos outros pensadores, né, e matemáticos que ajudaram na compreensão da astronomia. Um deles foi Pitágoras, né? O nosso grande amigo aí do teoremazinho de Pitágoras, da matemática, que é utilizado amplamente até hoje. Pitágoras, ele que descobriu, né? Ele fez descobertas astronômicas. Ele acreditava, também por meio de investigação e observação, que a Terra e a Lua tinham formatos esféricos. E foi o primeiro pensador a denominar o céu de cosmos. Ok? Nessa época, ele já tinha a ideia do céu ser cosmos. Esses astrônomos gregos, né, pessoal, eles dedicavam-se ao estudo da centralidade do universo e das distâncias e volumes tanto da Lua como da Terra e do Sol. De maneira geral, pode-se afirmar que os gregos antigos tinham o pensamento geocêntrico,
Ou seja, acreditavam que a Terra deveria ser o centro do universo. Então, pessoal, o povo da Grécia Antiga, os pensadores da Grécia Antiga, eles pensavam que o planeta Terra ficava no centro e o Sol, a Lua, as estrelas, os cosmos ficavam orbitando no seu centro, ok? Mais tarde a gente descobriu que não é isso, né? E até mesmo na época da Grécia Antiga, a gente teve um astrônomo, né, que propôs da seguinte forma: Aristarco de Samos foi o primeiro cientista a propor o heliocentrismo. Heliocentrismo. O que isso quer dizer, pessoal? O heliocentrismo diz que a Terra gira em torno do Sol. Então ele foi contra a ideia de que a Terra ficava no centro e que os outros eixos giravam em seu retorno, né? Eles tinham um pensamento do geocentrismo, e Aristarco de Samos propôs o heliocentrismo, que diz que a Terra que gira em torno do Sol, ok? O estudo da astronomia na Grécia Antiga, ele foi muito importante pela sociedade, porque marcou uma época que era a seguinte, que era a transição da sociedade para uma sociedade mais racional, que buscava explicar tudo através de estudos, de observação. Então, assim, antigamente estava restrito, né, até o campo da religião. E depois de um tempo, o povo grego, né, os pensadores gregos, eles buscavam explicar tudo o que acontecia no nosso planeta através da razão, ok? Dando continuidade aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a astronomia islâmica, também chamada de árabe. Foi amplamente influenciada pela grega, também baseado em observações babilônicas. Criaram tabelas astronômicas com o movimento dos astros. Então, a astronomia islâmica, né, a astronomia árabe, ela foi importante porque ela sofreu a influência da astronomia que veio da Grécia, né, do povo grego, e ela criou, né, tabelas, né, astronômicas para poder potencializar e informar como se dava o movimento dos astros. Agora a gente vai falar sobre a astronomia na China. Agora a gente vai falar sobre o estudo da astronomia na China, que também é super importante, porque até hoje vocês já devem ter ouvido falar sobre o calendário chinês, né? Então vamos lá. Bastante usada de forma religiosa e astrológica, seus relatos descrevem eclipses, meteoros e cometas, além das constelações mapeadas. Era muito bacana esse calendário, essa parte da astronomia chinesa, né? Porque dizia que o céu era afetado eles pensavam, né, que o céu ele era afetado pelo comportamento de seus governantes. Então, assim, se um governante fazia alguma coisa errada, né, o céu iria puni-los, ok? Eles também tiveram a necessidade de construção de um calendário de acordo com as estações do ano, né, de 365 dias. Para os chineses, o Polo Norte Celeste representava o imperador, ok? Já eles tinham também o calendário sazonal, né? Observavam as estrelas bem visíveis ao sul,
a meia-noite e a meia-noite por estarem bem opostas ao Sol. Usavam um conjunto de 28 mansões celestiais pelas quais a Lua parece passar. E eles também tinham o calendário lunar, ok? Por volta de 1400 anos antes de Cristo, sabia que a duração do ano solar era de 365 dias, 25, e a lunação era de 29 dias e meio. Usavam um ciclo de 12 lunações, 354 dias, e acrescentavam um mês extra de 29 ou 30 dias de tempos em tempos. Mais tarde desenvolveram um ciclo de 19 anos, que constituía em 235 lunações, 12 anos de 12 meses e 7 anos de 13 meses. Agora a gente já entra na parte principal, né, que foi na época da Idade Média. Nesta época, a astronomia causou muitas discussões, principalmente com a Igreja, por contestar seus dogmas. O sistema heliocêntrico de Copernício foi um dos pontos mais importantes para o conhecimento da astronomia atual. Mais tarde, foi a vez de Kepler e Galileu mostrarem seus conhecimentos e revolucionarem a visão do homem para o céu. Surgiu o telescópio, descobriu-se luas em outros planetas e crateras na Lua. Após a Idade Média, tudo mudou. Então, naquela época, pessoal, a gente sabe que tinha, né, uma grande discussão, né, da igreja e da ciência, né? Começou-se a grande batalha ciências versus religião, né? Se contestava muitos dogmas da igreja, né? As pessoas tinham aquela ideia de isso está acontecendo por conta disso, disso e disso, e não por fatos científicos, ok? E foi nessa época que surgiu, né, as principais ideias, né, que regem o nosso universo. O sistema heliocêntrico de Copernício foi um dos pontos mais importantes para o conhecimento da astronomia atual. Mais tarde veio Kepler e Galileu, que mostraram seus conhecimentos e revolucionaram a visão do homem para o céu, né? Eles criaram os telescópios e faziam diversas observações. Daí, eles tiravam, né, as suas ideias, as suas convicções sobre o nosso sistema solar, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a astronomia moderna. A astronomia moderna evoluiu juntamente com seus equipamentos e aos poucos foi se dividindo em áreas como a astrometria, que trata da posição e movimento dos astros, a astrofísica, que estuda a composição dos corpos celestes, e a cosmogonia, que trata da origem do universo, entre outros. Essa cosmogonia explica como o universo surgiu e hoje ele explica também como o universo como o nosso planeta ele vai acabar, né? Seguindo essa linha, o nosso planeta ele vai ser daqui a algum tempo engolido por um buraco negro, e esse buraco negro ninguém sabe o que tem dentro desse buraco negro, né? Não tem como saber o que vai acontecer. E o buraco negro ele suga todo tipo de matéria, até mesmo a luz suga para dentro desse buraco negro. Ele consome tudo. É como se fosse um ralo de uma pia
que, por exemplo, na hora que você liga a água lá, ou que você faz um movimento com a água, vai girando para o centro e vai engolindo tudo. É basicamente isso. E aí, como último tópico, né, a gente cai na astronomia na era espacial, que é basicamente a astronomia que vivemos hoje, né? Hoje nós temos capacidade de se explorar, né, o nosso universo e além dos limites da Terra. No século passado, o homem decidiu ir em busca do que sempre ficou por observar: o espaço. Foram enviados sondas, foguetes, satélites e até programas espaciais tripulados, que são os foguetes. Com a Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, a conquista do espaço foi o seu ponto máximo com a ida do homem à Lua pelos americanos. Hoje, grandes observatórios são olhos gigantes apontados para qualquer movimento no céu. Mas o homem ainda não foi além e está apenas nos planos de uma nova missão tripulada à Lua e a Marte. Então, pessoal, na época, né, da Guerra Fria, existia, né, uma competição muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então os Estados Unidos pegou e falou assim: pô, eu vou ser mais firme, né? Vou ser melhor e tal. E vou primeiro conquistar o espaço. Eu vou colonizar aquele espaço. Então lançou-se um foguete, né? Que levou o homem até a Lua, né? Foi o primeiro grande passo para a conquista, né, do nosso universo por nós terrestres. Foi um grande passo, né? Foi assim, para a física foi um dos principais, né, para o estudo do universo. Foi até hoje o principal passo, porque a partir dessa ida, né, conseguimos descobrir diversos pontos, né? Foi provado diversos pontos. Existem várias pessoas que falam que mas os Estados Unidos inventou toda essa história. Como que a bandeira dos Estados Unidos mexeu, sendo que na Lua não tem vento? São hipóteses. Pode ter acontecido, mas o fato é que, documentalmente falando, os Estados Unidos foram o primeiro país a chegar na Lua. Eles foram os primeiros. Ok, pessoal? Beleza, eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para a parte um pouco da matemática, né? De entender como que funciona essa gravitação. Vamos dar entrada mesmo na gravidade, entender como que funciona a gravidade. A gravidade, eu já dei o exemplo de diversas formas, diversas vezes, né? É a força que faz com que os objetos sejam empurrados para baixo. Então vamos lá. Peso e a massa de um corpo. Geralmente, os conceitos de massa e peso são usados como sinônimo do outro. Embora sejam grandezas relacionadas, elas são bem distintas entre si. O peso é uma força gravitacional com que um corpo atrai o outro, e a massa é uma propriedade dos corpos, quantidade de matéria de que o corpo é constituído. Vou deixar aqui. Relação matemática, peso e massa. Nessa expressão temos peso é igual a massa vezes a gravidade. P vai ser igual
a força-peso dada em Newton. Massa é a massa do corpo dada em quilogramas em quilos. E G é o campo gravitacional, que é a força gravítica dada por Newton por quilograma, ok? Então, pessoal, para a gente calcular o P, né, que é a força-peso, que é uma força dada em Newton, a gente tem que fazer a nossa massa vezes a gravidade. A gravidade da Terra, ela é de 9,8, ok? Mas diversos livros e diversos vestibulares podem arredondar, podem tratar o nosso campo gravitacional como uma intensidade de 10 Newton por quilos, ok? Então pode ser ou deixa eu pegar aqui minha canetinha, ou 9,8 ou 10, ok? Por exemplo, eu quero calcular o meu peso. Ah, Davi, vamos calcular o seu peso aqui na Terra. Como é calculado o meu peso? Vai ser P é igual a massa vezes a gravidade. P é igual... Qual é a minha massa? Hoje eu estou pesando 90 quilos. Estou gordinho. Vezes... Vamos arredondar para 10, ok? Como campo gravitacional. Então, vou puxar para cima aqui, ó. A minha força-peso, né? A minha força-peso equivale a 900 Newton, ok? Então, essa grandeza, esse resultado, né, o P a relação entre peso e massa, ela vai ser dada em Newton, ok? Vou puxar aqui, ó. Aceleração da gravidade. Chama-se de queda livre o que ocorre quando um corpo é largado a partir do repouso, nas proximidades da superfície da Terra. Esse corpo fica sujeito a apenas à ação do seu próprio peso, ou seja, da força da gravidade. Matematicamente, temos que R é igual a P. Sabendo que R é igual a massa vezes a aceleração e P é a massa vezes a gravidade, igualando as expressões massa vezes aceleração é igual a massa vezes a gravidade, ok? Cancelando as massas, temos aceleração é igual a gravidade. Essa relação nos permite concluir que um corpo em queda livre adquire aceleração numericamente igual ao valor do campo gravitacional. Assim, é bastante comum chamar o campo gravitacional de aceleração da gravidade. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai fazer um exemplo aqui bem simplesinho. Nós vamos fazer o exemplo 1 e o exemplo 2, ok? É o seguinte, eu vou apagar aqui para que vocês não possam ver, tá? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Qual é o peso na Terra de uma pessoa que tem uma massa de 50 quilos, sabendo que o campo gravitacional na Terra é de aproximadamente 9,8 newtons por quilo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? P é igual a massa vezes aceleração gravitacional. P vai ser igual. Qual é a massa dessa pessoa? A massa dela vai ser 50. Qual vai ser a aceleração gravitacional? 9,8. Aí o que a gente vai fazer aqui? 50 vezes 9,8. A gente tem como resultado que
P é igual a 490 Newton. Facinho demais, né, pessoal? Molezinha, sem estresse nenhum, né? De boa, né? Então, beleza. Deu pra ver que, pô, Davi, isso daí é fácil. Descobrir qual é o valor de P, facinho. Fiz lá massa vezes gravidade. Descobri o valor de P em Newton, ok? Descobrimos que a força-peso equivale a 490 newtons. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo, só que o seguinte, na Lua, ok? Então vamos lá. Qual é o peso na Lua de uma pessoa que tem massa de 50 quilos, sabendo que o valor do campo gravitacional na Lua é aproximadamente 1,6 Newton por quilo? Ixi, aí vocês falam assim, pô, professor, agora ele deu uma apertada, né? Agora eu não sei o que fazer, né? O que eu tenho que fazer aqui, professor? Simples, pessoal. A mesma coisa. A gente vai vir que P vai ser igual a massa vezes a gravidade, ok? Qual vai ser o peso, a massa dessa pessoa? A massa dessa pessoa ela é de 50 quilos. Qual que vai ser a gravidade? A gravidade vai ser de 1,6. Qual que vai ser a força-peso? A força-peso vai equivaler 50 vezes 1,6 é igual a 80, né, Davi? 80 newton. Então, a gente sabe que o peso dessa pessoa na Lua, que a força-peso dessa pessoa equivale a 80 newtons na Lua, e na Terra equivale a 490 newtons, ok? Então, pessoal, é isso aí. Deu para perceber que é fácil, que é simples, que não tem muita dificuldade? Deu para perceber aí? Então, beleza. De boa aí, pessoal? Beleza. Agora a aula de hoje ela já está finalizando, né? A gente falou hoje sobre a história da astronomia e sobre o cálculo, né? Como que a gente acha aí o valor da nossa força-peso, ok? Vou deixar 3 para-casas, na verdade. O primeiro para-casa vai ser esse exemplo aqui, ó. Qual o peso na Terra de você... Vamos lá. Qual o peso na Terra de uma pessoa que tem uma massa de 50 quilos? Aqui, ao invés de 50, pessoal, você vai colocar o seu peso. Se você pesa 60, você vai fazer o cálculo lá. 60 vezes 9,8. Eu quero saber o seu peso em Newton na Terra e na Lua. Você vai fazer o cálculo do seu peso tanto na Terra, tá? Que vai ser o exercício número 1. Calcule o seu peso na Terra, ok? Exercício número 1. Calcule o seu peso na Terra. O exercício número 2, calcule o seu peso na Lua. Ok? Você vai ir lá, você vai falar assim, professor, eu não sei quanto que eu peso. Vai numa farmácia, vê quanto que você está pesando hoje, entendeu? Faz lá os cálculozinhos bonitinho. Quero saber qual que é o seu peso na Terra e na Lua. E o outro exercício é fazer um breve resumo, entendeu? Sobre os principais pontos da astronomia em cada época, ok? Cada época você vai colocar lá um ponto importante da astronomia, tá bom? E você vai estar fazendo isso como para casa, que vai ser o cálculo do seu peso na Terra e na Lua, e colocar aí os pontos importantes de cada período da astronomia, tá bom? Pessoal, a aula de hoje ela tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que não tenham nenhuma dúvida. Caso
tenham, podem estar me mandando por e-mail, deixando nos comentários do vídeo, que assim que possível eu vou estar respondendo todos, tá bom? A aula de hoje fica por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchauzinho.